fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas vocês, mulheres das gerações, superam todas elas. Senhor, obrigada. Obrigada, Deus, porque o Senhor faz infinitamente além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Obrigada, Senhor, por esse culto, Pai. Esse projeto que o Senhor entregou para essa igreja, Pai. Quebra o meu vaso, Senhor. Hoje vai ser o último desse ano, Senhor. E quantas experiências vivemos. Quanto fomos forjadas. Quanto fomos trabalhadas. Quantos milagres nós vimos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o céu se abra neste lugar nessa noite. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para abrir o céu sobre este lugar e inundar as nossas vidas com a tua presença, porque nós não queremos mais ser as mesmas. Assim como a tua escolhida profetizou aqui, que nós, mulheres que estamos aqui, nos vestimos com dignidade e somos mulheres virtuosas. Obrigada, Jesus, por tudo que nós estamos vivendo. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos estender a mão para cá para orar pela Lu. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pela vida da tua serva, da tua escolhida, da tua abençoada, Senhor. A Lu que tem sido, Pai, sacerdócio real na terra, geração eleita. Ela que tem se posicionado, Senhor. Ela que tem te colocado em primeiro lugar. Ela que tem te buscado de todo o coração. Ela, ao lado do marido, com a mãe, o irmão, a vozinha. Quantas vezes a vozinha da Lu esteve aqui. E hoje o Senhor ainda presenteou ela com a Yasmin aqui também. Então nós te glorificamos pela vida dela. Usa ela, Senhor, na instrumentalidade do teu ser. Que nós não sejamos mais as mesmas após esse culto. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Boa noite, igreja. É uma honra estar aqui na presença de vocês. Está vivendo tudo isso. Podem se assentar. Eu vou começar falando e glorificando a Deus por essa igreja, por tudo que eu tenho vivido nessa igreja, porque ela tem sido para mim um alicerce e ela tem me dado a estrutura que eu preciso. Então, glória a Deus por essa igreja, glória a Deus pela minha pastora, pelo meu pastor, e glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito aqui. Amém? E hoje nós louvamos que a nossa bênção chegou, né? Amém. A palavra que eu tenho hoje para vocês é unção de multiplicação. Glória a Deus. E quando a gente fala de unção, é algo que todo crente pede, a gente que acredita, clama ao Senhor. E é real, a gente tem que pedir por isso, tem que clamar por isso. Mas eu não posso falar de unção sem falar do caminho que a gente precisa seguir para chegar lá. Sem falar do que a gente precisa viver para encontrar essa unção. Então eu vou passar para vocês sobre 2 princípios. Anotem aí. Arrependimento e o sangue de Cristo. O primeiro passo para que a gente possa viver unção
é o arrependimento. A gente não encontra Jesus, a gente não encontra uma nova vida, a gente não encontra aquilo que Ele tem para nós, se não houver arrependimento. Se não houver o quê? O quebra meu vaso. A gente precisa ser quebrada. A gente tem que permitir que o Senhor nos quebre. A gente precisa largar a velha vida para viver algo novo. E a gente só vive isso através do arrependimento. Coloca para mim, por favor, Atos 2, 38, 39. Tem uma letrinha maior aí. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Eu posso até ouvir algumas pessoas falando: Luciana, mas eu já sou redimido, já aceitei Jesus, já me arrependi, já me batizei. Glória a Deus. Glória a Deus por você já ser redimido. Mas enquanto ao arrependimento, eu tenho que falar que não. Porque o arrependimento, ele é uma experiência diária. E uma experiência sobrenatural. Para você entender sobre o arrependimento, você precisa entender do Espírito Santo. Você precisa do dom do Espírito Santo. Coloca para mim, por favor, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Temos aqui a promessa de poder, quando recebemos o Espírito Santo. E a unção de poder após o quê? O arrependimento. Então a gente recebe a unção, recebe o poder de Deus depois que nós temos o arrependimento. Para fim de quê? Para fim de sermos testemunhas dele. Então a gente recebe unção, recebe poder de Deus para que a gente possa falar do próprio Deus. Para que a gente possa clamar quem é o Deus poderoso, o príncipe da paz, aquele que nos salva, aquele que tira uma velha vida e te dá vida nova. Aquele que se chama Jesus. É para isso que a gente recebe o poder do Espírito Santo. É para isso que a gente recebe unção. Eu quero falar sobre vocês sobre duas chaves do arrependimento. O arrependimento, ele precisa colocar para o fogo do Espírito. A experiência diária, isso que eu já falei. Coloca para mim, por favor, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Então aqui eu já entendo que eu preciso confessar e eu preciso abandonar a velha criatura. Eu preciso abandonar os meus pecados. Então você precisa ir em encontro com Deus, tá no seu quarto, se ajoelhar, tá no seu secreto e falar: eu não saio daqui até a hora dessa questão resolvida. Até que eu sinta e que eu entenda que eu não posso ser mais a mesma. Até que eu realmente perceba que aquilo que eu era não pode viver mais. Porque a palavra de Deus fala, e tudo se fez novo. Nós somos nova criatura. Então você não pode mais olhar para trás. Não há espaço para olhar para quem você era. Amém? Há muito crente ressecando na videira. Porque está faltando poder de Deus e vida. Eu posso falar muito segundo ao meu próprio respeito. Eu era uma pessoa que eu queria experimentar a vida. Eu queria sorrir. Eu queria clamar a Deus. Mas enquanto eu não tive um encontro genuíno com Deus, enquanto eu não tive um encontro genuíno com o Espírito Santo, eu era apenas uma morta-viva. Um sorriso falso, uma vida mediana, medíocre,
achando que era só aquilo que Deus tinha para mim. Mas não. A gente precisa entender que o Deus que a gente serve é um Deus inesgotável. A gente precisa entender que a fonte é inesgotável. E quando você achar que acabou, tem mais. E tem mais. E tem mais. Não tem fim aquilo que Ele precisa para as nossas vidas. Então, tem muita gente pedindo fé. Tem muita gente pedindo para viver experiências com Deus. Mas fé é um dom de Deus dado pelo Espírito Santo. Então, o primeiro degrau para você receber o Espírito Santo é se arrepender. Ok? Então, aqui eu falei o quê? De um princípio, um dos princípios que a gente precisa entender para poder receber essa unção. E eu falei também de um outro princípio, de um outro aspecto. Quem fala aí para mim? O sangue de Cristo. Então, você quando orar para Deus, fala assim: Senhor, me dá um coração puro. Me dá um espírito inabalável. Não tira de mim o teu espírito. E a tua oração, quando chegar no seu secreto com Deus, tem que ter aspecto de perdão. Perdão das coisas mais simples, que são as mais necessárias que a gente precisa viver. Perdão por não ter orado. Perdão por ter negligenciado a presença de Deus. Perdão por ter escolhido o mundo. Perdão por não estar na presença. Perdão por estar abandonando aquele que é teu pai. Aquele que é todo dia seu encontro. Então, nesse lugar de secreto que tem perdão, é onde Deus restaura a sua comunhão com Ele. Então, agora vamos falar do sangue de Cristo. O Senhor não derrama unção antes de você entender e tiver derramado o sangue de Cristo sobre a sua vida. Então é preciso entender o que o sangue de Cristo fez por cada uma de nós. Eu vou te dar 3 chaves do que o sangue de Cristo fez por nós. Coloca para mim, por favor, Romanos 3:25. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isso porque, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente. Então aqui a gente tem 3 chaves para entender o que o sangue de Cristo fez por nós. Primeiro, o conhecimento. Você precisa conhecer o que o sangue de Cristo fez na sua vida. Se você não tiver conhecimento do que o sangue de Cristo fez para você, você é arrogante daquilo, você é ignorante daquilo que Ele fez. Então não tem como você ter propriedade disso. O sangue de Cristo nos salvou, o sangue de Cristo nos libertou. Deus não cancelou o julgamento que era nosso, porque nós já estávamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Deus não cancelou o julgamento. Ele trocou de lugar com quem ia ser julgado. Ele trocou de lugar conosco. Então assim Ele pagou o preço para que a gente tivesse vida com o sangue dEle. Porque só um sangue puro poderia pagar o preço do pecado. Só um sangue de Cristo poderia pagar por isso. Porque senão nós já estávamos condenados à morte. A outra chave é a fé. Você precisa crer no que você conhece. Você precisa crer no que o sangue de Jesus fez por você. Você precisa estabelecer na sua vida uma vida de alguém que tem fé. Você precisa estabelecer na sua vida e andar segundo aquilo que o Senhor te entregou com o sangue dele. É assim que nós estamos vivendo? Como herdeiras, como filhas, como aquelas que receberam um testamento novo do sangue de Jesus. Um outro aspecto que a gente precisa, outra chave que a gente precisa entender é a declaração. Então, eu tenho um conhecimento, eu tenho fé do que Ele fez comigo, então eu declaro.
Eu declaro, eu vivo uma vida de declaração ao amor de Deus. Eu vivo uma vida que por onde eu passo, as pessoas têm que me ver como alguém que declara o Espírito de Deus. Alguém que vive a presença de Deus. Não é alguém que só tem o conhecimento, mas alguém que vive na declaração da palavra de Deus. Amém? Então, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter fé e declarar. Aí eu conheço o que o sangue de Cristo fez para mim. O sangue de Cristo destruiu Satanás. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que no meio da morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo. O sangue de Cristo derrotou o diabo. O sangue de Cristo purificou a consciência. Hebreus 9,14. Esses são todos os aspectos que a gente precisa ter conhecimento, fé e declaração do que o sangue de Cristo fez conosco. Purificou a consciência. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Conferiu-nos ousadia. Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, temos plena consciência para entrar num lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Garante-nos a segunda vinda de Cristo. Hebreus 9:28. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação ao que os aguardam. Amém? A gente tem salvação, a gente tem a purificação da consciência, a gente destruiu a morte, conferiu ousadia, isso tudo pelo sangue de Jesus. Tome posse, amém? Tome posse do que o sangue de Jesus traz para a sua vida como filha. Em Hebreus, a palavra para ungir significa esfregar. Olha que interessante. A unção não vai só ser derramada sobre você. A unção precisa ser esfregada. Eu quero que onde eu passe, a unção tenha cheiro. Eu quero que onde eu passe, as pessoas vejam essa unção. Eu quero que onde eu passe, eu seja um canal de bênção na vida das pessoas. Não somente uma unção derramada, mas uma unção esfregada pela tua pele, pelo teu corpo. Então aqui nós vimos os dois aspectos para receber unção, amém? E hoje eu declaro em nome de Jesus que essa igreja recebe uma unção de multiplicação. Uma unção que vai ser mais rápido, vai ser mais acelerado, com menos dificuldade, com menos tempo. Eu declaro em nome de Jesus, unção de multiplicação. E o melhor para a gente estar debaixo da igreja é porque quando os nossos líderes recebem unção de multiplicação, os nossos pastores, a nossa igreja, aquilo é derramado sobre nós, amém? Eu declaro em nome de Jesus, líderes mortos se levantando. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas sendo curadas. Eu declaro em nome de Jesus que aqui será um lugar de multiplicação. Aqui será um lugar de porção dobrada. Aqui será um lugar de mulheres que se levantam para receber mais de Cristo, que não estão dispostas a ouvir aquela palavra que o diabo diz para ela que elas são, mas a palavra que Deus lança sobre ela. Aquelas mulheres que tomam posse do poder, do sangue de Jesus sobre a sua vida e declaram: eu sou de Cristo, eu recebo a minha promessa. Não existe mais maligno sobre minha vida, mas existe aquilo que o Senhor prometeu para mim. Unção dobrada sobre esse lugar, unção da multiplicação e derramado sobre todas nós. Unção daquilo que o Senhor separou para cada uma de nós, amém? Nós não estamos aqui para ser comparadas, mas estamos aqui para receber aquilo que o próprio Deus deu para cada uma de nós, individualmente, aquilo que Ele colocou para a gente receber no poder. E o interessante que a gente pode perceber
é que a unção, muitas vezes na Bíblia, ela é comparada ao azeite e ao óleo. E sabe como que é que o azeite é feito? Se a gente pensar na transformação do azeite, é uma azeitona sendo esmagada. É uma azeitona sendo prensada. Então, todas as vezes que você liberar e você pensar, eu quero a presença de Deus, eu quero unção, esteja disposta a ser esmagada. Esteja disposta a ser prensada. Esteja disposta a ser pressionada. Hoje eu falo em nome de Jesus. Para mim nunca foi fácil estar aqui. Para mim nunca foi fácil falar da palavra, falar o que eu vivo hoje. Mas todas as vezes agora que eu recebo pressão, eu dou glória a Deus. Porque a pressão é um privilégio. O esmagar é um privilégio. Porque a unção é a recompensa. Esteja na presença de Deus. Permita-se ser esmagada. Tem muita mulher que está vivendo hoje o que não tem noção, mas é algo da oração que você já pediu para Deus. Só que você não vai receber algo sem ter sido forjada. A unção vem para te forjar. A unção vem para tirar aquilo que você tem de melhor. A azeitona é esmagada até virar azeite. Até extrair aquilo que ele tem de melhor. Peça a Deus hoje para extrair de você aquilo que você tem de melhor. Aquilo que está no passado, aquilo que é da tua carne, aquilo que não presta, que todas nós temos, ficar para trás. E para que a gente receba e seja extraída do Espírito Santo aquilo que a gente tem de melhor para entregar. Aquilo que as pessoas têm para receber através de nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero falar para vocês agora sobre a história de Eliseu. Coloca para mim, por favor, 2 Reis 4, 1, 7. Vocês me ajudem aí a ler, que a vista aqui está. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Primeiro eu quero explicar para vocês um pouco a história de Eliseu. Eliseu andava com Elias. Elias era um dos profetas mais reconhecidos do Antigo Testamento. Elias era um profeta que sabia o que era unção. Elias era um profeta que estava revestido de unção. Eliseu era um homem obediente. Eliseu era um discípulo de Elias. E Eliseu estava prestes a ser levado por Deus. Eliseu iria morrer. Elias ia morrer. Então Elias perguntou a Eliseu: peça o que queres de mim, até que eu seja levado. O que queres, Eliseu? E Eliseu respondeu: eu quero unção. E eu quero unção dobrada. Eliseu pediu unção dobrada. E Elias falou: dura coisa pediste. Eliseu não era um homem que não sabia o que era unção. Eliseu sabia o que era pagar o preço pela unção. Mas ele pediu: eu quero unção dobrada. E muitas vezes na nossa vida a gente pede uma unção dobrada sobre a nossa vida, uma unção de multiplicação da nossa empresa, uma unção de multiplicação sobre as nossas finanças, do nosso lar. Mas é uma coisa dura. Existe um preço a ser pago. Não esqueçam. Existe um preço a ser pago pela unção. A unção é a presença do Espírito Santo.
No Antigo Testamento, a unção era derramada sobre certos homens em certos momentos para o cumprimento de algum propósito de Deus. Mas agora, no Novo Testamento, que é o que a gente vive, depois do sacrifício que Jesus, unção é dada a todo aquele que crê. Então, todas nós temos acesso à unção na presença do Pai. Todas nós podemos receber a unção. Não desperdice aquilo que Deus tem entregado para você. Eliseu pediu unção dobrada da que estava sobre Elias. E o que aconteceu? Aquilo que ele falava passou a ter muito mais relevância. Aquilo que ele falava passou a ter muito mais poder. E é isso que a gente precisa entender nas nossas vidas. Quando a gente pede unção, a gente precisa ter responsabilidade sobre unção. Aquilo que você fala tem muito mais relevância no mundo espiritual do que antigamente. Você tem poder de vida e tem poder de morte no mundo espiritual. Em certo momento, teve alguns adolescentes que chegaram para Eliseu, e falaram: ô, seu careca, o que você está passando aí, seu careca? Está na Bíblia, tá? E Eliseu, ali, tentou esbravejar, devia estar muito nervoso, ele amaldiçoou aqueles adolescentes. Sabe o que aconteceu com aqueles adolescentes? Eles morreram. Eles foram pegos por uma onça. Sabe o que isso quer dizer? Será que Eliseu queria realmente matar aqueles homens, depois que ele havia recebido unção? Então a gente precisa hoje, que eu declare em nome de Jesus, de cada mulher que vai receber unção de multiplicação aqui, que seja responsável pelo que fala. Aquilo que sai da sua boca, que sai como vida, não pode sair morte também. Aquilo que você já declarou uma vez para a sua vida, para a sua empresa, para a vida da sua família, dos seus filhos, do seu marido como maldição, seja quebrado hoje. Mas que você tenha responsabilidade daquilo que você fala, daquilo que você vive, quando você está debaixo da palavra de Deus, quando você está embaixo da unção, porque existe poder no que você declara, no que você fala. O mundo foi criado a partir de uma palavra que Deus falou. Que haja. E assim existiu. Tenha a responsabilidade daquilo que você fala. A unção passa a vir para a gente como uma capacitação. Uma capacitação de resolução de problemas. Então, se você pede unção, você vai entender que você vai receber o quê? Problema. Essa semana Deus já estava me entregando essa palavra e eu passei por um momento com uma dificuldade. E talvez em algum outro momento eu ia me entristecer, desanimar. Foi quando o Senhor falou para mim: é para um momento como esse que eu te entrego unção. Rapidamente eu saí daquele lugar. Rapidamente eu falei assim: peraí, sou eu que governo sobre os problemas na minha vida, não são ele que governa sobre mim. Peraí, sou eu que governo sobre a situação. Eu não tenho espírito de fuga, mas eu tenho espírito de governo. E isso é o que a unção faz para você. Unção não vem para enfeite. Unção não vem para você performar. Unção não vem para você falar assim: nossa, como ela é cheia de unção. Unção vem para que quando vem um problema, vem um momento difícil, você sabe vencer contra ele. A gente não é mais aquela mulher que no primeiro problema: eu não quero mais ir para a igreja não, porque agora eu descobri que lá não é tão perfeito quanto eu imaginei. Não, a gente é uma mulher com unção que persevera, porque a gente tem um alvo, porque a gente não vai ao encontro para a igreja, porque a gente espera que a igreja seja um lugar de mulheres e homens perfeitos. A gente vai para a igreja porque a gente tem um alvo que é Cristo. A gente vai para a igreja porque a gente é tão ruim e tem que ser melhor do que a gente é. A gente vai para que a gente seja curado, não é para que o outro seja curado, não é para que a gente encontre pessoas perfeitas. Quando a gente tem unção, a gente persevera, a gente fica, a gente é esmagada, a gente está exprimida até que Deus derrame sobre nós o azeite, até que Deus derrame sobre nós o óleo. A gente fica. Quando vem unção, veio Golias. Quando Davi foi ungido, o que apareceu para ele?
Apareceu para ele o gigante. Davi não foi ungido para nenhuma outra coisa a não ser vencer batalhas. Só porque sabe um aspecto que Davi passou a viver quando ele viu o gigante? O gigante era chamado de gigante por todo mundo, mas o gigante não era chamado de gigante por Davi. Davi chamou ele de um homem sem aliança. Quem é esse homem que não tem nem aliança com Deus? Que está todo mundo temendo ele. Eu que tenho aliança com Deus, vou temer esse homem? Peraí. Eu tenho o Deus. Eu tenho um Deus que salva, eu tenho um Deus que vence. Então, peraí. Esse monte de homem preparado, armado, que sabia o que fazer diante do gigante, todo mundo lá com medo, eu não consigo. Davi chegou lá, pequenininho, e falou assim, esse daí? Circunciso? Não tem medo dele não. Ele não chamou ele de gigante. Quando a gente recebe a unção, a gente chega diante do problema e não chama ele de problema. A gente tem uma visão diferenciada. É isso que Deus chamou a gente para viver. A gente não é aquele tipo de mulher que olha e fala assim, agora eu não aguento mais, agora eu não posso mais. Não, é diante da dificuldade que ela fala assim, manda mais, porque quanto mais você manda, eu sou forjada. Quanto mais você manda, a unção desce. Quanto mais você manda, eu experimento do poder de Deus na minha vida. Essa é a mulher que Deus chamou a gente para viver. É essa mulher que Deus quer que nós sejamos. Em um desses milagres, apareceu a viúva do servo de Eliseu. A viúva do servo de Eliseu, que foi o outro que nós lemos anteriormente, ela havia perdido os filhos, ela havia perdido o marido, e por conta da dívida estava prestes a perder os filhos e não tinha nada em casa. E o que Eliseu fala para ela? Como eu posso te ajudar? O que você tem em casa? Gente, vamos combinar. Muitas de nós, às vezes, está passando por dificuldade, está passando uma pressão. Aí a gente vai lá. Vou falar com a minha pastora, né? Quero receber uma palavra bem poderosa. De força. E de poder. Amém. Vou receber a palavra da profeta. Aí imagina, a profeta chega para você. Você está passando tudo isso? O que você tem na sua casa? Como assim? Eu quero que você derrame para mim um milagre agora. Eu quero que você dê uma resposta para mim agora. Mas o que foi que Eliseu falou? O que você tem em casa? Vocês conseguem perceber? Essa foi a história da mulher, da profeta. Sabe por quê? O profeta, muitas vezes, não vai só falar um futuro glorioso para você. O profeta vai falar do presente, daquilo que você não está enxergando, daquilo que você está desperdiçando, daquilo que Deus já te deu e você não reconhece. O profeta não está aqui só para falar assim, o seu futuro vai ser brilhante, você vai ser maravilhoso. Não, o profeta está para te exortar também. O profeta está para falar assim, a mulher chega, porque o meu marido faz isso, faz aquilo comigo, sabe o que o profeta fala? E você está fazendo o quê? E você está fazendo o quê com o que ele faz com você? Vem para forjar você. Não espere ter alguém só para passar a mão na sua cabeça. O profeta vai perguntar, o que você tem em casa? O que Deus tem colocado na sua mão que você não tem enxergado? É interessante que Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, o que é isso na sua mão? Será que Deus não sabia que era um cajado? Deus sabia que era um cajado. Mas ele precisava que Moisés enxergasse aquilo que estava na mão dele. Que ele declarasse aquilo, isso aqui é um cajado. Você acha que é mais importante ter um cajado ou abrir o mar? Você precisa reconhecer o cajado na sua mão. O mar quem abre é Deus. Mas você precisa reconhecer aquilo que Ele já te deu. O milagre é feito a partir de algo daquilo que você entrega. Sabe o que a mulher, a viúva, falou para Eliseu? A gente leu aí.
Eu não tenho nada. Só uma vasilha com um pouco de azeite. Ou você não tem nada, ou você tem um pouco de azeite. Reflita. O que você tem entregado na presença de Deus? Você tem falado que você não tem nada, ou você tem falado que você tem um pouco de alguma coisa? Sabe por quê? Muitas vezes, o dom é algo tão natural para você, que você faz de maneira tão leve, que você menospreza aquilo que Deus te deu. Você não reconhece. Aí você quer o quê? O dom da outra. Aí eu fico aqui. Nossa, mas eu queria tanto saber decorar como a Fabi e a Ana. Eu queria tanto ter a voz do Léo, da Débora. E aí, o que eu faço? Eu queria tanto saber fazer doce. E aí? Aí você fica comparando. Só que Deus já te entregou o seu dom. Deus já te entregou aquilo que você precisa reconhecer. Aliás, você precisa reconhecer aquilo que Ele já te entregou na sua mão. Talvez hoje você acredite que seja muito pouco. Mas o pouco não é nada. É alguma coisa. Aquela mulher devia estar passando fome. Ela não tinha alimento em casa, mas ela tinha uma vasilha com um pouco de azeite. E o milagre foi feito a partir dessa vasilha com um pouco de azeite. Você não tem força nenhuma, ou você tem um pouco de força? Você não tem dinheiro nenhum, ou você não tem muito dinheiro? O que você está indo na presença de Deus falando que você não tem? Sendo que Ele já te entregou. E você não está reconhecendo aquilo que Ele já te deu. Que pode ser pouco aos seus olhos hoje. Mas já tem aí um dom, já tem aí um talento. Ele só precisa ser aperfeiçoado. Ele só precisa vir para fora. Ele precisa, sabe o quê? Ser entregue nas mãos de Jesus. Porque aquilo que você retém, até o que você não tem vai ser tirado. Está na palavra, não sou eu que estou falando. Se você tem um talento, um dom que Deus já te deu e você quer enterrá-lo, Deus tira até o que você não tem. Mas se você pega esse dom e esse talento e está disposto a entregar tudo para Deus, o pouco que você acha que Ele te deu, Ele multiplica. O Senhor é o Deus da multiplicação. O que te separa de uma próxima estação é reconhecer aquilo que você já tem. Não menospreze. Não menospreze aquilo que o Senhor já te entregou. Muitas vezes, a gente quer se moldar ao padrão de vida ou estilo de outras mulheres, porque a gente não está enxergando em nós aquilo que Deus já nos deu. Então você começa a falar, mas eu não estou conseguindo enxergar nada de bom em mim, nenhum talento. Eu gosto de falar. Então ótimo, começa a falar. Vai aprender o que você tem que falar. Vai aprender qual a palavra que você precisa lançar sobre a vida das pessoas. Aí você chega, não, mas eu não gosto de falar. Então, tudo bem. O que você gosta de fazer? Eu gosto de organizar. Então, é a partir daí. É a partir daí que Ele quer multiplicar. É organizar. Então, Ele te deu um talento para organizar. Então, não desperdice. Gente, eu quero que vocês entendam no espírito, tá? Eu acho muito lindo, amo de verdade, aquelas mesas postas, sabe? Mas vocês já viram que tem um movimento da mulher? A palavra de Deus nos diz que a gente precisa cuidar da nossa casa. Está lá a mulher de Provérbios, foi até lido hoje. A gente precisa cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Mas aí vem aquele molde, sabe? Que o mundo, muitas vezes, na religiosidade, quer pregar em você. Aí, então, a mulher perfeita, virtuosa, é aquela que sabe postar a mesa. Mentira.
A mulher sábia, virtuosa, é aquela que está disposta a ser quebrada e aprender o que Deus quer que ela faça. Não precisa se moldar ao que o mundo fala que é para você. Sabe por quê? Cada um tem um estilo de vida, cada um tem um padrão. Não adianta eu falar que a mulher virtuosa é aquela que sabe fazer uma mesa meio bonita, sendo que tem mulher que não tem nem o que colocar na mesa. A unção de Deus, o amor de Deus é para todas, independente de classe, independente de valor financeiro, independente de qualquer coisa. Mas você precisa buscar nele, a partir dos princípios que ele te deu, para você ser essa mulher que ele te chamou para ser. Entenderam no espírito? Eu não estou falando, vamos começar a falar, você não precisa fazer mesa, não é isso não. Mas vocês entenderam. Entenda o que o próprio Deus chamou vocês para entregar. Não tente se adaptar, se moldar, porque muitas vezes quando a gente quer se adaptar ao que o outro tem, a como o outro fala, como o outro faz, a gente quer se esconder da presença do Espírito Santo. Porque quem vai te revelar aquilo que você precisa viver e como é o próprio Espírito Santo. Como? Com relacionamento com Deus. Não adianta. Nada vai acontecer fora do seu relacionamento com Deus. Você pode até receber dons. Porque dons são dados para crente, para descrente. Mas os dons, sem a unção, pode até virar maldição. Existe uma diferença muito grande que as pessoas pensam, eu quero os dons do Espírito Santo. Mas os dons do Espírito Santo não são a revelação da presença da unção. Ah, porque eu preciso falar em línguas. O que revela a presença da unção é o fruto. É o fruto do Espírito Santo. O dom é aquele que Deus te dá, mas o fruto é aquilo que você entrega. Se sua vida não está fluindo fruto, tem algo errado. Porque você olha a árvore pelo fruto que ela dá. Se reconheça aquilo que você não tem conseguido fazer. Reconheça a sua limitação, mas não pare nesse lugar. O que você tem hoje? Não tenho nada. Tem um carro? Dá carona para a irmã vir para a igreja. Pergunta se alguém está precisando. O que você tem hoje? Que na sua visão parece um nada. Coloca aí dentro do seu coração. O que você está retendo? O que está impedindo você de receber mais de Deus? De repente, aquilo que você tem, não dá para montar algo muito grande. Mas é o começo para qualquer coisa. Então, comece agora a celebrar aquilo que você tem. Celebrar aquilo que Ele já te deu. E eu te digo mais, comece a celebrar aquilo que Deus faz na vida do outro também. Comece a celebrar aquilo que está à sua volta. Mas faz alguma coisa, sai dessa apatia, sai desse lugar de miséria. Tem gente que está tão apático, que não consegue mais receber nada de Deus, que não consegue celebrar nada na vida do outro. Aí fica, nossa, mas olha o que aconteceu na vida da irmã, que bênção, por que não é na minha? Por que eu estou aqui no mesmo lugar? Sabe por quê? Porque você está tão medíocre, que não consegue reconhecer e ter um coração grato, que tua bênção está travada. Comece a celebrar as coisas ao seu redor. Comece a celebrar o que acontece. Comece a celebrar porque a outra foi ungida. Comece a celebrar porque a outra recebeu. Comece a celebrar porque a outra engravidou. Comece a celebrar porque a outra foi promovida. Comece a celebrar o que tem na vida do outro, para que você receba mais de Deus.
Celebre aquilo que está ao seu redor. A palavra fala que aquele que é generoso prosperará. Você tem sido generoso na vida de quem? Você tem dado o seu tempo para a vida de quem? Ou o seu tempo é só para você? Não tem milagre para aquele que olha só para o seu próprio umbigo. Não tem milagre, porque o milagre de Deus é feito na unidade. O milagre de Deus é quem está disposto a entregar. O que você está disposto a entregar para Deus hoje? Então, ela colocou o azeite nas vasilhas e o azeite começou a multiplicar. A ordem era derramar na vasilha o azeite. Então, ela começou a derramar e começou a multiplicar. Começou a multiplicar. E chegou uma hora que ela falou para o filho dela, traga mais vasilhas. E o filho dela falou, acabou as vasilhas. E quando acabou as vasilhas, acabou o azeite. Deus age na velocidade, Deus age na intensidade que você tem vasilhas. Sabe o que são vasilhas? A vasilha é a estrutura que você precisa. A vasilha é aquilo que você vai pedir emprestado. Eu fico imaginando essa mulher vivendo, não tinha comida em casa, o seu marido havia morrido, os seus filhos estavam prestes a serem levados como escravos. E sabe o que o profeta fala para ela? Vá para a rua pedir vasilhas. Se humilhe. Quem está disposto aqui a ir para a rua pedir vasilha? Gente, não foi um milagre de, você acordou, pronto, está tudo multiplicado na sua vida. Não foi assim. Se você não tiver caráter para suportar a unção de Deus, você quebra. As vasilhas são a estrutura que você precisa. É o caráter que Deus vai forjando. Porque senão aquilo que você recebe de Deus pode virar a própria maldição na sua vida. Porque você não tem estrutura. É necessária estrutura. E onde que é que a gente busca estrutura? Estrutura a gente busca na igreja. Estrutura a gente busca entre irmãs. Estrutura a gente busca num lugar como esse. Quando a gente pode se humilhar e ter coragem de falar. Quem é minha amiga aqui que eu chamo, fala. Eu ligo assim e falo, tá bom não? Me ajuda aí. Não estou negligenciando a minha parte, ok? Eu oro aqui e você ora aqui, você ora aí. Mas eu estou passando por isso. Me ajuda com estrutura. Sabe o que é estrutura? Estrutura é vocês estão aqui, disposta a estarem nesse lugar recebendo mais de Deus. Vasilhas. Se humilhe para receber as vasilhas. O azeite então transbordou. O dom é dado de forma gratuita. Mas a unção não. A unção é sobre o quanto você faz. A unção não é sobre o quanto você faz, mas o quanto você está disposta a Deus fazer em você. O quanto você é capaz de que Deus faça em você. O quanto você está disposta que Deus tire de você. Essas são as vasilhas. Quais os milagres que você tem deixado ir embora por conta da sua vaidade e do seu orgulho? Eu falo por mim, tá? Eu sempre fui muito orgulhosa para falar situações que eu estava vivendo. Mas eu aprendi aqui, dentro dessa igreja, que eu preciso pedir ajuda. E até pouco tempo atrás. Porque eu fui fazer uma cirurgia e não falei para um monte de gente que eu ia fazer. Como assim? Precisa de oração, não?
Eu sou forjada, só aprendo. Fala, agora aprendi, me perdoa, Deus. Foi. Minha pastora falou, como assim? Não precisa de oração. Preciso. Eu preciso de estrutura. Eu não dou conta sozinha. O que seu orgulho e a sua vaidade tem impedido de você receber ajuda? Essa mulher teve que perder todo o orgulho dela para poder pedir vasilha para os vizinhos. Não existe milagre na vida de quem vive, de quem não vive na comunhão com Deus. Peça vasilhas. Quando eu cheguei na igreja, há um tempo atrás, eu conheci uma pessoa que ela falou assim, eu estou vivendo coisas lindas na igreja, você vai amar também, eu estou servindo, mas a única coisa que eu não faço é abrir a minha casa. Eu não quero abrir minha casa porque eu não quero receber gente que eu não conheço dentro do meu lar. Aí eu olhei aquilo, ok, estranho. Peraí, você quer dar só um pouco para Deus, mas não está disposta a dar tudo? Mas dele você quer pedir tudo. Sabe como é que a gente consegue estrutura e vasilha? É lidando com gente. É amando gente. É perdoando gente. É conversando com gente. É se desgastando com gente. É cansando de gente, voltando para encontrar gente. É nesse lugar que a gente recebe estrutura. Não adianta você querer estar limitada e chegar nesse lugar e falar assim, eu vim aqui só para receber alguma coisa para a minha própria vida. Isso não é a vida cristã. Isso não é o evangelho. Isso não é o que Deus tem para você. E sabe qual é o maior problema que a gente tem das pessoas que querem viver felizes? Porque o propósito da vida não é ser feliz. O propósito da vida é descobrir aquilo que Deus tem para a nossa vida. E quando a gente passa a servir a Ele, a gente descobre a verdadeira felicidade. Sabe onde é que está? Arrependimento, unção, servir e alegria. É esse lugar que você encontra propósito. Você se arrepende da vida que você vivia, você recebe unção. Depois que você recebe unção, você quer servir, você quer estar nesse lugar, você quer ajudar, você quer estar num lugar um lugar que um dia alguém esteve, que te estendeu a mão e te tirou daquele buraco. E aí é onde seu coração transborda de propósito, porque você passa a ter propósito na vida. E aquela vida que era muito egoísta, só para você mesmo, ela acaba. E você passa o quê? Encontrar a felicidade. Não é um lugar perfeito não, mas é um lugar que você começa a receber cura e plenitude. Gente, eu nunca fui tão feliz na minha vida, depois que eu encontrei esse lugar de propósito. E a gente tem muito testemunho que fala assim, talvez eu esteja trabalhando no mesmo lugar, dirigindo o mesmo carro, estou com o mesmo marido, está tudo igual, mas está tudo diferente. Eu nem sorria. Minha vida era tão apática que eu não via motivos para sorrir como eu sorrio hoje. Esse é o encontro com Deus. Essa é a unção que Deus nos chama para viver. Amém. A unção é uma coisa que você precisa. Na igreja, nós falamos, unção, diferente de dom, é a unção que quebra o jugo. É a unção que quebra a corrente. É a unção que quebra cadeia. Não é dom. O dom que Deus te deu é gratuito, mas é nesse lugar de presença que você recebe unção, é que você recebe cura. Mas tem uma geração que não está buscando mais unção. Tem uma geração que quer buscar aparecer, não unção. Você pode até aparecer, você vai ter talento, mas você não vai ter uma vida transformada, porque só a unção faz isso. Sua oração hoje. Deixa eu voltar na história aqui.
Então, começou a se multiplicar o azeite. E quando as vasilhas acabaram, ela foi contar para o profeta o que havia acontecido. E o profeta tinha falado, agora vá. Não, ela pediu as vasilhas. E ele falou, agora vá para a sua casa e feche a porta. O que quer dizer? As vasilhas, a estrutura, a gente consegue no meio de gente. A gente consegue pedindo ajuda. Mas a unção precisa ser no seu secreto. Amém. Ele falou, feche as portas. E agora vá. Foi quando o azeite começou a transbordar. A unção você consegue só no seu secreto. A unção você consegue só com o seu relacionamento. E é por isso que você tem que pedir para Deus, Senhor, me perdoa. Me perdoa por não ter te procurado como eu devia. É você ir para aquele secreto. E enquanto você não ouvir a voz de Deus, você não sai de lá. Enquanto você não sentir o azeite transbordar, você não sai daquele lugar. Aquele lugar é um lugar de porta fechada. Você não precisa falar para ninguém como você consegue a sua unção. A unção é Deus que derrama sobre você. Então a estrutura você consegue no meio de gente. Mas a unção você consegue no seu quarto de porta fechada com relacionamento com Deus. Amém. Glória a Deus. Gente, isso é tão... Quando Deus... Eu fui vendo essa palavra, o Senhor me entregando essa palavra, eu fui vendo como o poder que Ele faz na vida de cada um de nós e o que vai acontecendo. E eu sou apaixonada pela conversão de Saulo, conversão de Paulo. Como Deus gosta de manifestar nos lugares. Porque Jesus havia encontrado Paulo, que ainda era Saulo. Ele teve um encontro com Jesus no qual ele ficou cego. Jesus poderia simplesmente falar, pronto, agora você está convertido e vai me servir. Mas Jesus foi procurar um outro homem em outro lugar, Ananias, para ir em encontro de Paulo, para testificar aquilo que ele havia feito sobre a conversão dele. Olha só que coisa mais linda, a forma que Jesus gosta de trabalhar. Ele gosta de trabalhar no meio de gente. Ele gosta de usar as pessoas para estarem junto no milagre. O milagre que você precisa viver hoje precisa ser compartilhado no meio da igreja. Ele precisa estar vivendo com outras pessoas. Ele não trabalha de forma individual. O Senhor quer um milagre na sua vida hoje. Proclame ao Senhor hoje qual o milagre que você quer. Mas vá em encontro à presença dEle. O que tem que mais te importar é a presença dEle. Suas orações hoje para Deus tem sido uma carta de amor ou uma lista de compras? Jesus é Pai, Deus é Pai, Ele está disposto a dar, Ele quer entregar. Mas imagina um relacionamento onde você só vai ao encontro daquele que você quer pedir. Olha a diferença de você pedir algo para o seu pai, porque você tem intimidade com o seu pai. O seu pai tem prazer em te dar, prazer em te abençoar. Mas nesse encontro, onde a unção é derramada, é preciso relacionamento de amor. É preciso relacionamento no qual você pede presença. A unção é para que você tenha presença. A presença no dia bom, a presença para o dia ruim. Não procure só o Deus das bênçãos. Não procure só as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos. Quanto tempo a gente está focada no relacionamento com Deus, que a gente só lembra de Deus quando a gente está passando por alguma dificuldade para pedir. Vá ao encontro do seu Pai, com uma oração, com uma carta de amor. O Senhor espera de você uma carta de amor. E hoje é um tempo
para você reconhecer aquilo que Deus já te entregou. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar revelando aqui em cada coração aquilo que já foi entregue para você, aquilo que já foi te dado, que talvez hoje você ache que é pouco, mas não é pouco. É a partir daí que vai vir o milagre que Ele quer para a sua vida. Declare hoje em nome de Jesus que você é grata por aquilo tudo que você já recebeu, que você é grata pelas bênçãos que Ele deu para você, não é para outra, é para você, que você peça que o Espírito Santo revele a você o que está aí, que você tem retido, que você não tem entregado a Deus. É nesse lugar que vai vir teu milagre, é nesse lugar que vai vir aquela unção que Ele tem para você. Hoje eu não vim falar que Ele vai te dar algo novo, mas eu vim falar que Ele já te deu. Tem muita gente cansada, correndo atrás daquilo que Deus já te entregou. Tem muita gente se cansando atrás daquilo que o próprio Deus já colocou dentro de você. Sabe por quê? Porque o milagre Ele já fez. Ele já ressuscitou no terceiro dia. O preço já foi pago. Ele já levou sobre si o teu pecado e você já recebeu o que era dele. Ele já te entregou, já está aí contigo. Peça agora para reconhecer, porque o milagre vai ser feito a partir de algo que você já recebeu. Declare aí o que você já recebeu, o que está na sua mão. Olha o seu cajado, olha o seu cajado, olha o seu cajado e aponte ele ao mar, para que o mar seja aberto. O Senhor já te entregou. Reconheça. Reconheça essa palavra, que em 2025 a gente reconheça e receba a unção de multiplicação. Multiplicação a partir de algo que Ele já te deu. Multiplicação de unção, que você reconheça o relacionamento que você não teve até hoje, mas que você entregue aqui, nesse altar. Um relacionamento no qual tem compromisso. Nós somos a noiva de Cristo. Nós não fomos chamadas para ter relacionamento esporádico com Deus, mas nós fomos chamadas para ter relacionamento de aliança. Ele chamou a gente para ter um relacionamento de compromisso, porque quando a gente busca por Ele, a gente quer algo com compromisso. Aliança. Peça para Deus te mostrar o significado da aliança. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre esse lugar, eu declaro sobre a vida, Senhor, dos nossos pastores, a vida dessa igreja, Senhor, que ela vai caminhar com muito mais velocidade, portas abertas, que o Senhor feche aquelas portas que não são do Senhor, que o Senhor abra aquelas portas que vêm de Ti, mas é nesse lugar de secreto, onde é derramada a unção, que a gente vai receber capacitação para dizer não para aqueles lugares e promessas que pessoas morreriam para receber, mas que a gente diz não. Se a gente não chega nessa porta com os nossos princípios, se a gente chega nessa porta sem a presença de Deus, a gente diz não, esse lugar não é para mim. Eu só entro na porta que entra os meus princípios, eu só entro na porta que eu posso falar da palavra, eu só entro na porta que eu posso ser usada pela unção de Deus. E que hoje a gente receba no derramar a unção de Deus, e que essa unção e que esse azeite seja esfregado sobre nós. Eu estou disposta a ser esmagada, eu estou disposta a ser espremida. Então faz, Senhor, faz na vida de todas essas mulheres aqui, Deus. Eu peço que o Senhor venha com fogo do Teu Espírito Santo nesse lugar, Senhor. Venha com fogo, venha com Teu bálsamo sobre as nossas vidas, e que os nossos olhos espirituais possam ser abertos, que a gente possa enxergar que o pouco que o Senhor já nos deu é o suficiente para o milagre acontecer. Reconheça hoje a palavra de Deus sobre a sua vida. Reconheça hoje o sacrifício do sangue sobre a sua vida. E receba a unção. Para que a gente possa finalizar. Eu não sei se os meninos vão vir aqui subir novamente. Estão vindo. E hoje eu posso sentir. A palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estivessem, ali estaria. Você precisa agora provocar. Provoque a tua fé. Provoque e declare.
Use. Você já conheceu. Você agora tem um conhecimento. Você agora tem fé. Agora é preciso declarar. É preciso declarar, porque você precisa agora mover esse lugar. Você precisa pedir para que Deus revele a você. Esse lugar precisa ser chamado. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela caminhava por aquele lugar e ela tocou apenas nas vestes de Jesus. Jesus falou: alguém tocou em mim. Vocês imaginam quantas pessoas não deveriam ter tocado em Jesus? Muitas pessoas tocaram em Jesus. Aqui tem muita gente que falou assim: mas eu já estou tocando em Jesus, mas não está saindo o poder de Jesus. É preciso sair poder de Jesus. Quando você toca Jesus, não é simplesmente um toque que todo mundo sente, um toque que qualquer um toca, mas é um toque que sai poder dele. É esse toque que nós vamos declarar que nós iremos fazer. Pedro foi um homem que reconheceu que Cristo era Deus. Pedro reconheceu, e Pedro pouco tempo depois negou Jesus. Pedro foi tirado daquele lugar que pescava peixes para pescar almas, e Pedro pouco tempo depois negou Jesus. Mas depois que Pedro teve um encontro com o Espírito Santo, depois que Pedro, em Pentecoste, recebeu unção, a sombra de Pedro curava. Aquele homem que havia negado Jesus 3 vezes, passou a curar com a sua própria sombra. Então comece a declarar sobre a sua vida poder. Não há mais aqui ninguém ressecado na videira, mas essa videira, esse lugar agora floresce o Espírito Santo de Deus. Não há vida de promessa, não há vida de unção sem a presença do Espírito de Deus. Declare agora: receba mais do Espírito de Deus, receba a unção que vem do alto, receba esse azeite, permita ser esmagada, permita que a vida, aquela vida do passado fique para trás. Peça que Deus te entregue uma vida nova, peça que Deus faça tudo novo a partir do que há dentro de você. Peça cura, peça libertação. Eu posso declarar que a cura e a libertação, ela é diária. Ela precisa entrar nesse lugar diário. Você precisa pedir a unção de Deus diariamente para poder vencer a carne. Eles limitam um ao outro todos os dias, e é por isso que a sua primícia, quando você acorda, é pedir a presença de Deus para você vencer o dia mau. É para você estar experimentando de algo novo. Permita agora receber a unção do Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus que tem pessoas recebendo uma unção nova nesse lugar. Eu declaro em nome de Jesus. Declare você também um espírito novo, uma unção nova, aquele onde as vasilhas se multiplicarão e o azeite será multiplicado. O azeite, a unção sobre você, esfregado. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ó Senhor, vem nesse lugar. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Espírito Santo de Deus, vem com unção dobrada. Pai, em nome de Jesus. Jó não tinha motivos para proclamar ao Senhor. Jó não tinha motivos para louvar. Jó perdeu tudo, mas ele louvou ao Senhor. Ele continuou sendo fiel, e tudo na sua vida foi dobrado. Ele recebeu unção dobrada, porque ele perseverou, porque ele não desistiu. Pai, em nome de Jesus, eu declaro aqui, Senhor, unção dobrada sobre a nossa vida, multiplicação mais do Senhor. Revele, peça ao Senhor para receber mais. Se levante, igreja, se levante agora, se levante, peça ao Senhor para derramar sobre a sua vida. Se levante, quem quiser colocar de joelhos, quem quiser, faça do jeito que você quiser, mas entre na presença de Deus e faça alguma coisa. Não espere mais uma vida medíocre, não espere mais o mediano. Mas eu declaro que aqui hoje, nessa noite, tem poder. Eu declaro que nessa noite aqui, mulheres estão sendo curadas, mulheres estão recebendo mais da unção do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, é real o teu poder. Pai, em nome de Jesus, é real o que o Senhor tem para nós.
você entrega do altar você recebe. Renuncia a si próprio hoje. Renuncia às suas vontades, renuncia o teu orgulho, renuncia a tua vaidade. Se coloque aos pés da cruz.